Júnior, boa tarde. Boa tarde. Tua expectativa para esse jogo contra o Londrina, tu tem batido bastante na tecla sobre a repetição para ter evolução na equipe, né? Uhum. Dentro disso que tu prepara o time para esse duelo contra o Londrina? A expectativa é muito boa, principalmente por se tratar de a gente estar na nossa casa, né, com o apoio do nosso torcedor. Aqui o Caxias, não somente esse ano, mas sempre foi muito forte. Em um confronto direto, né, contra o Londrina, que está em terceiro e nós em quarto. Então, acho que o torcedor, mesmo sendo sábado, 19h30, né, que todo mundo analisa a temperatura, mas é sábado, né, então não tem por que o torcedor se recusar a vir ao Centenário, né? Então, todos os caminhos nos levam ao Centenário amanhã e a gente conta muito com o apoio do torcedor, que tem sido fundamental sempre aqui. E a gente conseguiu, de novo, nessa semana, ter uma semana muito boa de treinamento, corrigindo, né, ir corrigindo, né, algumas coisas que a gente deixou a desejar nesses 2 jogos fora. A gente sabe que, infelizmente, o comportamento, né, e questão psicológica também, isso eu falei, eu acho até na minha apresentação aqui, gostaria muito de ter um estudo mais profundo, mais aprofundado sobre por que o atleta não rende fora como rende em casa, né? Então amanhã a gente tem a oportunidade de voltar a ter uma performance à altura do nosso torcedor, à altura da estrutura que nós temos, à altura dos desejos que a gente tem no campeonato. E claro que vai ser muito difícil o jogo, mas eu acho que aqui a gente se fortalece mais. Júnior, nessas primeiras partidas sob teu comando, o setor que tu acabou mais mexendo, seja por lesão, seja por alternativa, opção, é o setor ofensivo. É ali onde tu ainda quebra a cabeça, digamos assim, um pouquinho mais para encontrar a formatação ideal e pode ter também alguma circunstância nova para esse jogo? A gente tem a volta agora do Esquilo e do Mantuan, né, que a gente ganha 2 opções aí. O Mantuan é um segundo volante, meia. Dispensa comentários, né? Base do Corinthians, vocês conhecem, e que precisa, né, ser mais oportunizado, né? E a questão do Esquilo também era, quando a gente chegou aqui, iniciou as 2 primeiras partidas como titular, acabou, né, o Calisson hoje estando titular na posição, e a disputa ali é muito sadia, né, do setor ofensivo, mas se tu for pegar assim, o Iago tem sido repetidamente, né, titular. O Tomás Bastos trocou aí do lado direito ali o Calisson, no caso, para o Esquilo, e o nosso 9, que o Helder, na ocasião era o titular, aí lesionou, aí entrou o Mota, e depois saiu o Mota, e agora o Eduardo tem tido a oportunidade, com o retorno também do Nescau. Então a gente ganhou mais opções, variações, e é o que eu falo para todos da comissão, diretoria, e os caras estão aí para ser utilizados, eles estão esperando a sua oportunidade, todos estão treinando igual, né, com as mesmas funções, com praticamente o mesmo tempo de treino. Então, para mim é muito bom, né, ter mais opções assim, mas não é assim a dor de cabeça é achar o equilíbrio mesmo, mas principalmente fora de casa, da gente às vezes não cometer alguns errinhos pontuais que às vezes aconteceu, de comprometer o resultado final da partida. Só que isso a gente usa a tecnologia, a gente tem como se corrigir. Falo para os atletas que todo jogo a gente tem um aprendizado, né, seja muito bom, seja não tão bom. E a gente tem tido humildade para reconhecer isso, né? Os atletas têm essa humildade. E às vezes o resultado não transparece, mas a gente tem tido uma evolução muito boa desse jogo posicional, né, ofensivo, com a nossa circulação para tentar abrir espaços. E eu gostei desse último jogo, que a gente teve uma postura mais corajosa, assim, de não deixar o adversário circular tanta bola lá atrás, como a gente deixou o São Bernardo, né? Eu sei que o São Bernardo em alguns momentos nos envolveu, mas a gente não teve a coragem que a gente teve contra o Itabaiana, né? E as equipes são fortes, as 2 são muito fortes em casa. Então, para esse jogo a gente leva uma evolução, não tenho dúvida disso, mas o grande desafio mesmo é o equilíbrio, assim, da equipe. Júnior, até em relação ao Londrina, é uma equipe que tem uma boa campanha como visitante, né? Talvez em casa a campanha não seja tão boa assim como fora de casa. Quais cuidados? E quero te perguntar em relação ao encaixe de marcação
Porque tem o Lucas Marques, que talvez seja o grande jogador, essa transição no meio-campo do Londrina, e que não conta também com o Iago, que era um atleta bem interessante da equipe adversária. Como que tu planeja anular esses pontos fortes e buscar atingir os pontos fracos do adversário? Já avisei os atletas também, né? Todos estão cientes disso. Hoje vou dar mais uma pincelada nisso. O Londrina vem com o mesmo treinador do ano passado e com a mesma base de time. Então mudaram poucas peças ali. Então há um entrosamento porque estão junto desde o estadual. Esses mesmos jogadores com o mesmo treinador desde o ano passado, com essa base que foi para o quadrangular final. Inclusive, nós nos enfrentamos no quadrangular final passado, né? O Londrina acabou não subindo, subiu nós, né? Que era a Ferroviária e o Atlético, da nossa chave. Então, há um entrosamento muito grande ali. E nós temos que tomar cuidado com isso. Há um conjunto forte. São poucas equipes da Série C que trocaram o treinador no decorrer da competição, se me falha a memória, né? Se não me falha a memória. E o Londrina é uma delas que não trocou. Então, o cuidado é esse, né? De ter já um padrão definido. Nós estudamos o Londrina, passamos para os atletas ontem, antes do trabalho tático. Todos têm a consciência de como o Londrina defende, como o Londrina ataca. E, diante disso, a gente neutralizar o adversário, né? A gente tem feito isso bem, mas é o que eu falei antes. Alguns erros, às vezes, comprometem o resultado final da partida. Assim como Itabaiana lá, que nós estávamos no melhor momento do jogo e tomamos gol espírita ali e a gente acabou sentindo muito ali, né? A torcida apoiou e a gente acabou sucumbindo no jogo e tomando o segundo gol ali, que foi ruim, porque aí não teve mais jogo e teve muita catimba, que é assim a Série C. Se na A e na B acontece, na C também acontece, né? Mas referente ao Londrina, que é o nosso ponto principal e o nosso foco, nós temos um padrão já definido hoje, né, de jogo ofensivo, e o defensivo é o que nós falamos antes, é o que eu falei antes. A gente estudou o adversário, então a gente sabe, né, que tem os pontos fortes, e a gente neutralizar, estão todos bem focados nisso, e a gente conseguiu ontem colocar em prática como o Londrina joga, como nós vamos neutralizar. Obviamente tem, né, sempre o individual do atleta, né? E aí esse confronto a gente tem que estar bem concentrado para não perder. Esse confronto 1 para 1, às vezes superioridade numérica deles no corredor. Eles têm um lateral esquerdo que joga o pé contrário, então é um ótimo finalizador, tem feito bastante gols aí, desde que chegou no Londrina. Esses pontos fortes a gente neutralizar amanhã para conseguir fazer uma partida equilibrada. Uma das curiosidades da Série C, né, Júnior, é que num final de semana tu tá jogando no Nordeste com um tipo de clima, no final de semana seguinte tu tá jogando em casa com um frio que muitos dos clubes até desconhecem na rotina, né? Como que esse fator também pode ser utilizado a favor do Caxias, além do fator local, obviamente, mas o fator clima, o fator frio que está previsto para amanhã? Cara, tu sabe que isso não foi, assim, um ponto determinante para a gente não ganhar, por exemplo, não vencer o Itabaiana, porque lá estava com chuva e à noite estava um clima agradável para jogar, né? Não foi isso, mas acontece muito. Por exemplo, o Londrina está acostumado com essa temperatura aqui, porque em Londrina é frio também, né? Paraná, interior. Mas pega, por exemplo, se fosse o jogo amanhã contra o Floresta, não tenha dúvida que nós levaríamos uma vantagem. Assim como se o jogo for à tarde no Nordeste ou no Norte do estado, do país, Brasília, por exemplo, né? Ou Belém do Pará, tu ir jogar contra essas equipes nesse momento que aqui é frio, a gente iria pegar um calor tremendo lá. Mas amanhã vai estar equilibrada essas partes aí em questão de temperatura, né? E ambiente. Então acredito que, e vocês me perguntaram antes, melhor frio ou calor? Eu prefiro o frio, que o calor desgasta muito mais, né? Desidrata muito mais rápido a partida e amanhã vai ser um jogo extremamente rápido, veloz, competitivo, assim, justamente pelo frio. Tive ali já e parece que não cansa, assim, né? Cansa menos. A fadiga vem com mais tardia, né? Então, amanhã vai ser um jogaço e, de novo, né? Convidar o torcedor, venha que vai ver um grande jogo e nós precisamos demais desse apoio aí.